Amém, irmãos? Nós vamos continuar aqui. Infelizmente, nós estamos tendo um problema. Por causa de chuva, tempestade, essas coisas, a internet fica um pouco lento e acaba caindo, mas mesmo que as aulas fiquem pedaço, que essa aula fique pedaço, mas nós vamos estar gravando aqui essa aula de hoje. Então, o que acontece aí? Ó? No meio dos 12 espias, tinha Josué. Oséias ou Josué? A palavra Oséias salvando, Josué salvador. Aqui há uma palavra profética para nós. No meio, sempre no meio aqui dos espias, ou seja, no meio dos 12, há o Salvador. É isso que até nos inspira a entender o seguinte, que Jesus também, quando ele escolheu os seus 12 lá, ele estava no meio, ou seja, todos foram enviados como espias, mas mesmo sendo enviado como espias, no meio ali tinha Josué, que significa Salvador, ou seja, o Salvador estava no meio dos espias ali que estavam indo. Agora vamos ver o que eles vão fazer na Terra Prometida. Vamos ver. Você que entrou aí agora, nós estamos em Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 17 agora. Números, capítulo 13, versículo 17. Eu vou colocar aqui para os irmãos que entraram agora, que estão conosco aí, olha. Números, capítulo 13, e o versículo 17. Bem? De 17 em diante, que nós vamos continuar aí. Você pode abrir a sua Bíblia conosco aí. Vamos lá. E Moisés enviou para espiar a terra de Canaã, dizendo-lhes, ide por ali, subi ao Neguebe e subi a montanha. E vede como é essa terra. Então, eles tinham que ver como que era a terra. Versículo 18 agora que eu estou, né? Como são aqueles que habitam nela. Então, eles tinham que saber como que eram os habitantes daquela terra, segundo. Terceiro, se são fortes ou se são fracos, poucos ou numerosos. Avalie a terra, certificai-vos se é boa ou má, olhai as cidades que habitam e verificai se são abertas ou fortificadas. Vede que tal é a terra, se é fértil ou se é estéril, se há nela árvores frutíferas ou não. Apanhai e trazei dos frutos da terra. Era o tempo de amadurecimento das vinhas, que davam os primeiros cachos. Então, aqui, os espias eles tinham que ir até a terra, saber como que era aquela terra, como que eram os habitantes daquela terra, como que eram as cidades que estavam ali ao redor daquela de Canaã. Eles iam lá para trazer um relatório para Moisés de como era aquilo. Mas tinha um segredo. Eles tinham que trazer, o versículo de número 20 fala, eles tinham que trazer algo da terra prometida. E o que eles tinham que trazer da terra prometida? As primícias. O que representa as primícias aqui? É algo muito importante que eles tinham que trazer daquela terra. A Bíblia diz que era tempo de primícia, tempo de amadurecimento, aqui no versículo fala, tempo do amadurecimento das vinhas, dos primeiros frutos, e eles tinham que trazer de lá o quê? As primícias. Por que eles tinham que trazer as primícias? Porque sempre quando você vai conquistar alguma coisa, a forma de você receber a sua conquista é que você tem que aprender a trazer de lá a primícia. Aqui fala, olha, versículo de número 20. Vede como tal, Números capítulo 13, versículo 20. Olha o que diz. Vede que tal é a terra, se é fértil ou se é estéril, se há nela árvores frutíferas ou não. Apanhai e trazei do sul da terra. Era tempo de amadurecimento das vinhas, que davam os... Eles tinham que trazer a primícia da terra prometida. Para aquele lugar ser conquistado, eles tinham que trazer a primícia daquele lugar. Quando você entrega a sua primícia, você está dizendo para Deus o seguinte, que você vai receber aquela conquista. O que é isso? É algo muito sério sobre a conquista aqui, olha. Porque o tempo de primícia, eles tinham que trazer da terra prometida a primícia. Então, olha, presta atenção comigo. Os 12 espias iam entrar lá, os 12 iam entrar em Canaã, e lá em Canaã,
eles tinham que trazer o quê? A primícia. Essa primícia que eles tinham que trazer representava a garantia que a terra prometida era deles. Ou seja, o que é a primícia? A primícia é a garantia que a terra pertencia a eles. Então, vamos continuar lendo aqui, olha. Mas para eles entrar nessa terra, olha o versículo de número 21. Subiram, pois, e reconhecer a terra, desde o deserto de Si, até Rehobote, em direção a Abade. Indo para o sul, chegaram a Hebrom. Eu estou em Números, capítulo 13, versículo 22. Você que está acompanhando aqui essa aula. 13, 22. Indo para o sul, chegaram a Hebrom, onde estava Aimã, Cesai, Damai, filhos de Anak. Hebrom foi fundada 7 anos antes de Zoar. Presta atenção, mas para eles entrar na Terra Prometida, eles vão encontrar uma coisa aqui. Para eles entrar lá, eles vão encontrar 3 gigantes. Está escrito aí, ó. 3 gigantes. 3 gigantes. Então, quando os espias chegaram lá, para eles entrarem lá, para chegar lá em Hebrom, onde eles estavam, tinha lá 3 gigantes fortes ali, que eles tinham que enfrentar, que eles vão deparar com esses gigantes na Terra Prometida. Então, vamos entender. Desde o início aqui da minha aula, para você entender. Os espias foram enviados para Canaã para espiar a terra. Mas eles tinham que trazer da terra primícia. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre essa primícia. Eles tinham que trazer uma primícia de lá, para ver se realmente aquela terra era boa. Segundo, terceiro, eles vão ter que enfrentar 3 gigantes. Quem que são esses gigantes? Aqui a Bíblia chama eles de, o primeiro, Aimã. O segundo, a Bíblia chama ele de Cesai. E o terceiro, a Bíblia chama ele de Talmai. Então, 3 gigantes que tinha naquela terra lá. E eles tinham que enfrentar esses 3 gigantes, eles tinham que passar por esses 3 gigantes. Aqui no versículo. Ou seja, essa cidade aqui, olha, eles vão ter que vencer os inimigos aqui, olha. Para mim pegar a primícia, presta atenção. Para mim pegar a primícia e trazer a primícia, o que é a primícia? Quando eu trago a primícia, eu estou declarando que aquele lugar é meu, que aquela conquista agora é minha. Quando você leva a sua primícia para a casa de Deus, uma coisa você tem que aprender aqui, olha, que é necessário que você aprenda em relação às primícias, há uma coisa muito necessária. O dízimo é a parte daquilo que você já conquistou. Quando você entrega o seu dízimo na igreja, presta atenção no que eu estou dizendo. Quando você entrega o seu dízimo na igreja, você está entregando o que? O seu dízimo, na verdade, é a 10ª parte daquilo que você já conquistou. Quando eu entrego o meu dízimo na igreja, eu estou entregando a 10ª parte daquilo que já é meu, daquilo que eu já conquistei. Mas quando eu entrego a primícia, presta atenção, quando eu entrego a primícia lá, sabe o que é a primícia? É uma oferta antecipada daquilo que você ainda vai colher. Presta atenção, eu vou repetir essa frase. Ó, quando eu entrego o meu dízimo na casa do Senhor, eu estou entregando a 10ª parte daquilo que eu já conquistei, daquilo que é meu. Agora, quando eu entrego a oferta da primícia, eu estou entregando uma oferta aqui antecipada, ou seja, antes de eu receber a minha conquista, eu estou entregando a primícia. Ou seja, eu vou entregar uma oferta daquilo que eu ainda vou colher. Eu ainda não colhi. A minha primícia é algo que eu ainda não colhi. Agora, o meu dízimo é algo que eu já tenho. O meu dízimo é a conquista que eu já tenho. Agora, a minha primícia é a oferta daquilo que eu ainda não conquistei. Melhorando para você entender. Eu quero uma bênção de Deus, então eu vou dar a primícia antes de eu receber aquela bênção. A primícia, ela representa algo muito sério na nossa vida. Infelizmente, as igrejas aprenderam a entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas elas não aprenderam sobre a primícia. Aqui no capítulo 13 de Números, você que entrou aí agora, abra a tua Bíblia em Números capítulo 13. Eu estou falando sobre os espias entrando na Terra Prometida.
Quando, presta bem atenção, eles vão entrar lá, Moisés diz para eles, olha, vocês vão lá e vocês vão trazer a primícia. A primícia não é o dízimo. Primícia não tem nada a ver de dízimo. Primícia é uma coisa, dízimo é outra. O dízimo quando eu entrego o dízimo, eu estou entregando a 10ª parte daquilo que eu já conquistei, daquilo que é meu, que eu já tenho. Agora, a primícia é uma oferta antecipada daquilo que eu ainda vou colher. Ou seja, se você quer colher uma bênção, você tem que entregar a sua primícia antes. O que é a primícia? Tirando para você entender. A primícia, se você trabalha, presta atenção. Eu não vou, a minha mensagem aqui hoje não é sobre primícia, mas como vai entrar, eu tenho que explicar o que é isso. O que é primícia? Se eu trabalho 30 dias, presta atenção, eu trabalho 30 dias, né? 30 dias. No primeiro dia eu recebo algo. Por exemplo, se você recebe R$1.000 por mês, presta atenção. Se você recebe R$1.000 por mês, você faz a conta aqui, ó, divide 1.000 por 30. Quanto que você o primeiro dia, qual que é a quantidade que vai dar o dia do seu primeiro dia ali? Dividindo 1.000 por 30, você vai encontrar o total que é a sua primícia. Ou seja, você vai encontrar o que você recebe por dia, por exemplo. Você trabalha 30 dias, então você recebe R$1.000. R$1.000 dividido por 30 dá quanto? Aí esse total que vai dar é a sua primícia. E essa primícia não é algo que você entrega, por exemplo, na casa de Deus. Você entrega na casa de Deus, mas essa primícia aqui não é para igreja nenhuma. Não, essa primícia aqui é entregue ao sacerdote da sua igreja. Por quê? Porque você honra ele com a sua primícia. Uma outra hora eu vou dar um estudo aqui mais claro para os irmãos sobre isso, mostrando a Bíblia onde fala sobre isso e sobre tudo isso. Mas isso que eu estou falando é bíblico, está escrito lá na palavra de Deus. Agora aqui dentro eu quero mostrar a vocês aqui o poder da primícia. Por quê? Eles tinham que entrar em Canaã, presta atenção, eles tinham que entrar em Canaã, passar pelos 3 gigantes, que é Aimã, Sesai e Tamai, eles têm um significado. Por exemplo, o primeiro aí, olha, Aimã significa filho da mão direita, o Sesai significa branquiçado, e o Talmai significa pescoço comprido. Os 3 têm um significado, mas agora presta atenção. Eles tinham que entrar na terra de Canaã, mas para eles entrar lá, espiar a terra, ver como que a terra era, como que eram os habitantes da terra, se a terra era fortificada, se a terra era fértil ou se a terra não era fértil. E eles tinham que trazer de lá o quê? A primícia. Essa primícia que eles tinham que trazer de lá é o quê? É a oferta antecipada da conquista que eles vão ter. Agora, eles tinham que enfrentar esses 3 gigantes. Esses 3 gigantes têm um significado espiritual. Eles significam, primeiro, o diabo. Eu coloquei errado aqui. O primeiro não é o diabo, não. O primeiro é o mundo. Vou colocar em ordem correta aqui. O mundo, o diabo e a nossa carne. A nossa carne. São os 3 inimigos que você vai ter que enfrentar para receber as suas conquistas diante de Deus. Então, os 3 gigantes estavam lá. Os 12 espias vão entrar na terra. Quem não pegou a segunda aula, porque infelizmente partiu aí, você vai ver no início da minha aula que eu vou falar sobre isso. Os 12 espias, no meio dos 12, na verdade são 11, né? Porque no meio dos 12 tem um Salvador, que é o Josué, representando nós e Jesus, os discípulos e Jesus. Então, presta atenção. Aí eles vão entrar lá na terra, mas eles vão entrar lá para pegar a primícia e trazer o relatório. Mas olha o que acontece. Me acompanha aí, ó, Números, capítulo 13, versículo 23. Eu vou colocar aqui novamente para os irmãos, para vocês me acompanharem. Números, capítulo 11, e o versículo de número 23 em diante.
23. Números, eu falei errado aqui, me perdoe. É Números capítulo 13, e anotei 11 aqui, ó. 13, a partir do versículo 23. Amém? Eu saúdo a todos que estão conosco, e Deus abençoe a sua vida. Pastor Francisco e a sua esposa Lindaura, Tiago Júnior, que está aqui também conosco, a irmã Anaclédia, uma Elizabeth, que estava aqui também, que está aqui também conosco, o Chayenne também, a Kênia também, eu vi aqui. Todos que estão conosco aí, tem outras pessoas aqui dentro, outras fora. Deus abençoe você aí que está aí conosco assistindo a nossa aula. Deus abençoe você. Vamos continuar. Versículo 23. Ó, vamos continuar aqui a palavra de Deus para nós entendermos. E chegaram até o vale de Escol. A palavra Escol significa cacho de uva. E dali cortaram um ramo de videira com o único cacho de uvas, a qual levaram entre dois homens por meio de uma vara, bem como romãs e figos. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Olha só, eles chegaram lá, aí agora eles vão levar a primícia para o povo. Essa primícia que eles vão levar aí é uma coisa interessante. Dois homens estão levando, presta atenção, dois homens estão levando, e aqui eles estão levando um cacho de uva, né? Um ramo de videira com uvas, e no meio tem uma vara, uma vara bem como romãs e figos. Então eles estão levando uvas, romãs, né, e figos. Aqui há uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aqui sobre isso. E esses dois homens aí com esta vara têm uma representação espiritual muito séria. Tem uma explicação espiritual muito séria para nós entendermos aqui, olha. Muito séria mesmo. Primeiro, uma coisa que você precisa entender aqui, olha. Eles estão levando essas uvas, que são uvas gigantes, na verdade, as primícias. O que você tem que entender aqui, olha? Essas primícias aqui, olha, eles estão levando para colocar no altar de Deus. Porque eles precisam de uma conquista. Qual que é a conquista que eles precisam? Eles precisam conquistar Canaã. Mas para conquistar Canaã, primeiro tem que levar a primícia. Se não levar a primícia, eles não recebem Canaã, a conquista deles. Agora, presta atenção aqui. Quando eles vão levar, aqui a Bíblia diz que eles estão levando. Eu acredito e creio também que esses dois homens aí é Josué e Caleb. Aí eles estão levando aqui, olha, levando aqui esse cacho de uvas grande, que é a primícia. E aqui a Bíblia deixa até destacado que eles estão levando romãs e estão levando também figos. Por que romãs e figos? As duas frutas que têm mais sementes, que você pode ver, as duas frutas que têm mais sementes. Romã, ele tem muita semente, exatamente 613 sementes um romã tem lá dentro, exatamente isso. Os especialistas, os estudiosos da fruta diz que dá mais ou menos isso, são 613 frutas, sementes. E o figo também, que é uma representação espiritual de algo muito semente. O que é isso? Romã representa aqui o quê? O sacerdócio. Representa o sacerdócio. E os figos fala do fruto de Jesus, o fruto que Jesus comia. Ou vocês lembram que Jesus foi comer o fruto lá na figueira e ele não achou figos. Aí ele amaldiçoou aquela figueira e falou, nunca mais dará fruto. Por quê? Porque ele foi se alimentar do fruto daquela figueira. Então, figueira na Bíblia tem um sentido profético muito importante. Fala de frutos espirituais. Então, aqui esses dois estão levando. Mas note uma coisa aqui muito importante que nós temos que entender. Eles estão levando a primícia para o altar. E eles vão levando essa primícia aqui, olha. A Bíblia diz que eles estão levando a primícia. E o versículo 24 fala, chamaram este lugar Vale de Escol, por causa do sarmento que os filhos de Israel levaram ali. O escol aqui é o cacho de uva que eles estão levando. Então eles estão levando essa primícia. Aí o versículo 25 fala, ao fim de 40 dias, retornaram da missão de reconhecimento da terra. Então, eles vão voltar, eu quero que você fique, preste atenção comigo nisso aqui, ó. Eles vão voltar depois de 40 dias. E eles aqui estão levando o cacho de uva nessa vara aí. O que representa espiritualmente essa primícia, irmãos? Essa primícia, na verdade, aí, olha, que é uma oferta antecipada,
na verdade, ela é uma representação do próprio Jesus e da própria cruz de Jesus. Essa primícia aí, esse cacho de uva, representa o sangue, representa realmente a figura da cruz do Calvário. E aqui é tão interessante que fala que depois de 40 dias eles retornam para a terra prometida, para a terra onde eles estavam, levando o cacho de uva para lá. Presta atenção, 40 dias. Então, vamos entender comigo. Eles vão espiar a terra. Na terra eles pegam o cacho de uva. Depois de 40 dias, eles levam aquele cacho de uva para lá, para mostrar e dar o relatório. Isso aqui representa a morte de Jesus na cruz. E depois de 40 dias, Jesus faz o quê? Ele fica 40 dias aqui na terra, aí depois ele o quê? Sobe para o céu. É a ascensão de Jesus. Isso aqui está representando isso. Isso aqui está representando o quê? Está representando claramente a morte de Jesus na cruz, mostrando que a morte de Jesus na cruz foi o quê? Foi uma primícia. Deus deu uma oferta antecipada para nos ganhar. Essa oferta antecipada é quem? É Jesus. Vamos ler um versículo aqui, olha. Para nós entendermos aqui, olha, de novo. Para nós entendermos aqui direitinho. Ó, versículo de número 25. Ao fim de 40 dias, retornaram da missão de reconhecimento da terra. Então, eles voltaram depois de 40 dias, ou seja, aqui mostra claramente a morte de Jesus na cruz, e a ascensão. E a ascensão de Jesus. Ou seja, eu vou até mudar aqui, olha, a palavra para entender melhor. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e subiu. Lá em Atos, capítulo 1, ele subiu. Então, o que representa isso? Representa que Deus deu o filho dele para morrer na cruz por nós. O filho dele é a primícia. E por causa da primícia, nós também fomos resgatados. Ou seja, uma oferta que é uma primícia, depois levou todos os outros. Então, Jesus aqui, ele representou o quê? A primícia, e depois nós fomos também resgatados por causa de uma oferta. Deus dá uma oferta antecipada, que é Jesus morrer na cruz por nós. A Bíblia fala assim, olha, que Cristo morreu por nós e nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós e a gente ainda é pecador. Ele não morreu por nós depois que nós convertemos, ele morreu antes de nós convertermos. E quando ele morreu, nós éramos pecadores, ou seja, uma oferta antecipada. E uma oferta antecipada é chamada de primícia. O que é primícia? Eu dou uma oferta antes de eu receber a bênção que eu quero receber, antes de eu conquistar aquilo que eu quero conquistar. Então, aqui, eles vão levar a primícia antes deles conquistar a terra prometida. Agora, vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Versículo 27. E deram um relatório a Moisés, dizendo, vamos à terra onde nos enviastes, e lá em verdade mana leite e mel. Esses são seus frutos. Presta atenção. Mas o povo que habita nessa terra é forte, as suas cidades são grandes e amuralhadas, e além disso vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas vivem na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Caleb fez calar o povo que murmurava diante de Moisés, dizendo, subamos e apoderemos-nos da terra, pois certamente havemos de conquistá-la. Então aqui, irmãos, acontece algo aqui nessa jornada muito interessante. No meio dos espias, presta atenção, no meio dos espias, 10 espias vão dar um relatório ruim. Eles vão dar um relatório ruim, eles vão murmurar contra a terra que Deus deu para eles. Aqui nós temos 10 espias que vão murmurar, que vão duvidar, que não vão crer. Somente 2, Josué e Caleb, presta atenção, somente Josué e Caleb vão crer que eles podem conquistar aquela terra. Daqui a pouco nós vamos ler. Vou mostrar para você o que aconteceu. Deus vai matar toda aquela geração por causa disso aqui. Só vai sobrar Josué e Caleb. Eu quero que você entenda aqui o seguinte.
na terra prometida, eu quero que você entenda aqui, olha só, o povo, os 12 espias entraram na terra lá prometida, espiaram a terra, aí eles voltam e dão um relatório negativo, um relatório de murmuração. Versículo de número 30. Olha o versículo de número 30, 31. Mas os homens que o acompanharam argumentaram: não podemos subir contra essa gente, porque é mais forte do que nós. E deram uma informação desfavorável acerca da terra que havia esquadrinhado, dizendo aos filhos de Israel: a terra que atravessamos para explorar é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que nela vimos é gente de grande estatura. Inclusive, lá vimos raça de gigantes, filhos de Anak. Diante não parecíamos como gafanhoto, presta atenção, aos nossos olhos, e certamente também os seus olhos, presta atenção. Eles vão dar, me desculpem, eles vão dar uma palavra negativa, relatório negativo. Diante de tudo aquilo que eles viram ali na terra prometida. A terra é boa, a terra manda leite e mel, o fruto da terra é gigante, mas tem um problema. Lá na terra nós temos gigantes. Lá na terra nós temos gente forte e diante deles nós somos igual o gafanhoto. Então eles deram um relatório negativo. Sabe o que representa isso? Muita gente, na beira da sua conquista, na beira da sua vitória, diante daquilo que Deus colocou na mão deles, eles duvidam e perdem. Sabe o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Este lugar aqui é a jornada chamada Ritma. Na Bíblia é chamado Cádiz. Cádiz Barneia. E esse Cádiz aqui, ó, é uma fronteira. Vou usar uma palavra melhor, é um cruzamento. Ou seja, é aqui que eles tinham que decidir e crer na vitória deles. Mas aqui eles usaram a vista e não a fé. E, em vez deles usarem a fé, eles usaram a vista. E a Bíblia diz que nós devemos crer. E aqui o que eles fizeram? Eles não creram. Eles olharam pelo que eles estavam vendo. Aí sabe o que vai acontecer? Por causa do relatório negativo, eles vão murmurar contra Deus. Eles não vão querer entrar na terra prometida. Eles não vão querer, não, desculpa-me. Eles não vão entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir. Deus vai matar essa geração toda. Só vai sobrar Josué e Caleb. Onde está escrito isso? Vamos lá. Eu vou voltar aqui ainda, em Números 14. Mas antes eu quero que você vá comigo. Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá. Mostrar para vocês o que aconteceu com esse povo por causa dessa murmuração aí. Ó. Olha o que vai acontecer. Deuteronômio capítulo 1. Capítulo 1 e o versículo 19. Vou colocar aqui para os irmãos. Deuteronômio capítulo 1. E os versículos que nós vamos ler é o versículo 19 até o versículo 36. Olha o que diz lá, presta atenção. Ó, assim partimos de Horebe, atravessamos todo aquele grande e terrível deserto que viste, a caminho das montanhas dos amorreus. Como nós ordenamos o Senhor Jeová, nosso Deus, chegamos a Cádiz Barneia. Então, Cádiz Barneia é o mesmo ritmo. É o quê? É o lugar, o cruzamento. Ao versículo de número, vou pulando aqui, ó, 21. E pôs o Senhor Jeová, teu Deus, pôs diante de ti, ó Israel, essa terra. Sobe e toma posse dela, conforme a promessa do Senhor, Deus de teus pais. Não temas nem te acovardes. Tá vendo? Era para eles entrar naquela terra e tomar posse dela e não se acovardar. Mas o que eles fizeram? Versículo de número 22. Assim todos vós vos aproximaste de mim para propor-me. Envia-nos alguns homens adiante de nós, para que nos informe acerca da terra e nos ensine o caminho que nos convém seguir e em que cidade devemos entrar. Observe aqui comigo, irmãos. Eles pediram Deus para Deus fazer alguma coisa. Eles fizeram uma proposta para Deus, que eles queriam ver a terra antes de entrar lá.
Ou seja, não foi Deus totalmente que quis que eles entrassem na terra prometida, não. Deus não quer que você veja com os seus olhos, não. Deus quer que você veja com a sua fé. Mas o que eles fizeram? Quiseram mandar espia para lá. Isso aí é incredulidade. Aí vem o versículo de número 23. A proposta me agradou e eu elegi dentre vós 12 homens e enviei lá, as quais partiram até lá. Então os homens foram para lá, para a terra prometida e tal e tal. Mas quando chegaram lá, trouxeram um relatório negativo. E o povo murmurou e não acreditou. Aí sabe o que Deus vai fazer? Eu vou pular aqui, porque por causa do meu tempo e da minha hora, lá no versículo de número 35. Lê comigo aí, olha, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 35. Vamos lá, ó. Nenhum dos homens desta má geração verá essa terra boa, ou a boa terra, que por juramento disse que daria a vossos pais, tá vendo? Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele sim há de vê-la, dar-lhe-ei a terra que pisou, ele e seus filhos, porque seguiu fielmente ao Senhor Jeová. Aí o versículo de número 37. O Senhor Jeová se irritou também comigo, por vossa causa, e me disse, tu, porém, ali não entrarás, tá vendo? Deus ficou irritado até com Moisés e falou, olha, Moisés, tu não vai entrar naquela terra também, por causa da sua incredulidade. Olha o 38. Senão Josué, filho de Nun, teu segundo diante de ti. Fortalece-o, pois ele fará com que Israel herde essa terra. Então, irmãos, vamos voltar agora para Números 14. O que aconteceu? Vai entrar na terra prometida somente Josué e Caleb, porque eles creram. Porque eles creram. Caleb, com 86 anos, vai vencer os gigantes e vai tomar posse daquela terra. Sabe por quê? Porque eles creram. Deus matou aquela geração toda. Somente Josué e Caleb. E os que nasceram ficaram vivos, lógico. Aqueles que nasceram vão entrar na terra prometida com Josué. Mas os antigos morreram todos. Porque eles não creram, porque eles não acreditaram. Você quer ver? Olha o significado da primícia. Então, olha o poder que tem quando você crê. Como Josué e Caleb não creram, Josué e Caleb creram, eles tomaram posse da terra prometida. Mas os outros que não creram, morreram toda aquela geração. Somente Josué e Caleb, daquela geração, entrou na terra prometida. E os novos que nasceram, a nova geração, entrou lá. Mas tudo por quê? Porque eles não creram em Cades Barneia. Aqui, olha, para você entender melhor. Quando eles chegaram aqui em Ritma, que é Cades Barneia, e não creram, eles agora vão o quê? Rodar 40 anos. Para você entender melhor, vou te explicar melhor. Olha só. Para o povo chegar na terra em Canaã, era muito simples. Eles iam sair de lá, da onde eles estavam, do Egito. Eles iam sair do Egito, iam andar. Sair do Egito, normalmente, iam sair do Egito e ia chegar em Canaã com 3 meses. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eles iam sair do Egito e ia chegar em Canaã com 3 meses. O que eles iam fazer? Eles iam fazer o seguinte, ia sair do Egito, descer em linha reta, à direita, no caso. Se você pegar a geografia bíblica vai explicar, a geografia do local vai explicar assim, ó, eles vão descer em linha reta pela direita e chegavam em Canaã na verdade, eles iam chegar lá com 3 meses certinho. 3 meses certinho, eles iam chegar lá. Mas o que aconteceu? Eles não foram, Deus não permitiu que eles fossem por esse lado. Mas Deus o que fez? Mandou que eles descessem à esquerda e passassem no Monte Sinai. Só que quando chega lá, em Cades Barneia, então, espere, deixa eu explicar. Eles iam pela esquerda, passar pelo Monte Sinai, e ia chegar em Canaã. Só que eles iam chegar em Canaã, no caso, com 2 anos e 11 dias. Mas o que aconteceu? Quando eles chegam lá em Ritma, em Cades Barneia, eles não creem, murmuram, e o que acontece? Voltam para trás agora e vão ter que entrar em Canaã depois de 40 anos. Não sei se você entendeu o que eu vou dizer, o que eu falei, vou explicar direito. O plano A de Deus
é que eles chegassem em Canaã com 30 dias, com 3 meses, desculpa. Mas o que aconteceu? O plano A. Aí Deus passou para o plano B. O plano B era o quê? Eles iam passar no Monte Sinai, ia chegar com 2 anos e 11 dias. Mas eles murmuraram e não creram. Aí agora eles vão entrar em Canaã depois de 40 dias. Por causa da murmuração e porque eles não creram. Agora, vamos entender aqui, para nós entendermos aqui o sentido que eles tinham que trazer a primícia. Então, a primícia era o quê? O cacho de uva. Vamos voltar para lá. Números 14. Vai comigo aí. Ó. Números 14. Números 14. Números 14. Vão comigo lá. Números 14. Números 14. Números 14. Para mim finalizar essa aula explicando para você isso aqui que é muito importante. Ó, Números 14, você vai ler comigo o versículo de número 1. O povo começa a lamentar e a chorar e a desesperar por causa daquilo. Aí, olha o que o versículo diz. Presta atenção. Versículo de número 1. Número 1, olha aqui. Então levantou-se todo o povo e se pôs a chorar em voz de lamento por toda aquela noite. Então o povo está lamentando porque a terra tem gigante e a incredulidade deles fez eles chorarem. Presta atenção. Lá no versículo de número 6, diz assim, olha. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos enviados para reconhecer a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a todos os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da que passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor Jeová se deleitar em nós, certamente nos dará a terra onde mana leite e mel. Isso aqui é Josué e Caleb pregando, mostrando que quem tem fé prega a palavra, exortando. Presta atenção. O versículo de número 9. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor Jeová, e não temais os moradores daquela terra, porque serão o nosso pão. Já que o Senhor retirou de sobre eles a sombra protetora, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Irmãos, aqui tem um segredo tremendo. Presta atenção. Para aquele povo entrar na terra prometida, eles precisavam de 2 coisas. Uma oferta antecipada. Olha só, o cacho de uva, lembra? Que eles trouxeram de lá, que era primícias. Entendendo? Cacho de uva, que era as primícias. Agora, aqui é uma coisa muito interessante. Toda vez que Deus vai operar e vai fazer um milagre na nossa vida, é necessário ter 2 ofertas importantes na nossa vida. Essas 2 ofertas são 2 ofertas de memória. Quais que são as 2 ofertas de memória? Aqui, olha, a uva fala do cálice. Fala do cálice, fala do sangue. O cálice, o sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Fala do cálice, fala da oferta chamada, uma oferta que nós chamamos na Bíblia de libação. Então, o cacho de uva representa representa o sangue de Jesus derramado na cruz. E agora aqui nós temos uma coisa, nós temos os gigantes. Os gigantes são importantes. Por que os gigantes são importantes? Porque aqui no versículo de número 9 fala que o gigante é o nosso pão. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, mas presta atenção. O cálice da ceia e o pão que representa o corpo de Cristo. Ou seja, 2 coisas eles precisavam para tomar posse da terra prometida. O que eles precisavam? Ter comunhão com Deus. Quando você participa da ceia, você toma o cálice e come do pão, que representa o quê? Você está recebendo uma oferta antecipada. Antes de você entrar no céu, você está tomando a ceia aqui na terra para dizer que você está apresentando a Deus uma oferta antecipada. É isso que significa isso. Ou seja, Deus está dizendo para você, eu vou parar esse vídeo aqui agora e continuar na próxima, porque senão ele não vai ficar gravado. Amém?